Olá, graça e paz. Eu gostaria hoje de falar com vocês a respeito do tema falsificadores da palavra. Vamos fazer uma reflexão em cima do segundo capítulo da segunda carta aos Coríntios, de 14 a 17, diz assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós tenho observado que o povo encontra-se sedento, faminto demais de Deus, de alimento sólido. E o inimigo tem se aproveitado desta ânsia, desta fome, para inserir dentro da igreja de Deus palavras de confusão, que trazem confusão dentro da igreja. Isso o inimigo já faz ao longo dos anos. Mas hoje, com o avanço de tecnologia, com uma grande ênfase em palestras motivacionais, muitos livros de autoajuda, ênfase na questão de terapia, muitas coisas estranhas têm entrado dentro da igreja. E nós temos que tomar cuidado com isso. E justamente porque a palavra fala sobre falsificadores da palavra. A palavra em Timóteo, se não estou enganado, na carta a Timóteo, fala a respeito de doutrinas de demônios que fariam com que muitos cristãos, muitos se desviassem do Senhor e viessem até perder a salvação por causa de doutrinas de demônios. Então, nós temos que estar muito atentos a isso, muito atentos, observando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que faça acender dentro de nós aquela lampadinha vermelha que diz assim, perigo, quando houver algo estranho. Porque muitas pessoas, muitos pregadores, usados pelo inimigo, têm inserido conhecimento estranho, conhecimento humano, dentro das pregações, dentro das igrejas, fazendo com que o foco que da igreja que deveria estar em Cristo, seja desviado para outras questões. E até mesmo levando as pessoas, ou até o próprio povo de Deus, a crer que a palavra de Deus é algo complexo. E é importante que nós entendamos que a palavra de Deus ela é poderosa, positiva, prática. Viver o Evangelho em determinados momentos é difícil. É claro, a Bíblia fala, Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições, mas que nós deveríamos crer pela fé, saber que nós já vencemos todas essas aflições, que nós já vencemos as batalhas, que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque Cristo venceu o mundo. E o diabo, quando morreu por nós naquela cruz, e os principados e potestades foram despojados publicamente, como a palavra fala. Hoje muitos pregadores têm usado inclusive técnicas de PNL. PNL, ou Programação Neurolinguística, é uma ciência que muitos chamam de a ciência do sucesso. E não é algo ruim, ao meu ver. E eu tenho estudado um pouco também de Programação Neurolinguística, e até certo ponto não há problema. O problema é que há algumas coisas estranhas que se misturam. O inimigo usa, na verdade, a técnica de Programação Neurolinguística, que ajuda muito pessoas na questão de persuasão, na utilização da comunicação, e muitos pregadores estão usando essa técnica para poder se beneficiar, ou até mesmo, usados pelo inimigo, lançar ideias erradas e confundir muita gente. E a palavra diz que essas pessoas são chamadas de falsificadores da palavra. Tome cuidado. Eu quero até ressaltar algo. Eu assisti recentemente um filme com Leonardo DiCaprio, chamado A Origem. É um filme bem interessante que trata sobre o tema inserir uma ideia no inconsciente ou no subconsciente de determinada pessoa. O filme é futurista,
trabalha com a ideia de que possivelmente em algum momento seja possível, através de uma aparelhagem, alguém entrar dentro da cabeça de outra pessoa, ou acessar, entrar dentro do sonho de alguém e inserir alguma ideia sem que a pessoa perceba que essa ideia veio externamente e essa pessoa venha a crer que isso surgiu dela e não de outro lugar. De certa forma, o inimigo vem fazendo isso dentro da igreja, usando pessoas e usando de técnicas de comunicação, oratória e conhecimento humano para inserir dentro da igreja algumas ideias sem que muitas vezes a igreja perceba isso. E aí que mora o perigo. E aí, assim como no filme Origem, muitas doutrinas, muitas ideias que não são fundamentadas na palavra de Deus, porque se nós buscarmos da palavra, a palavra ela é clara. Basta usar um pouco de inteligência, raciocínio, fé. A Bíblia fala muito sobre inteligência espiritual, usar dessa inteligência espiritual, porque nós que somos salvos temos a mente de Cristo, a Bíblia fala. Mas o inimigo tem conseguido distrair a nossa atenção e muitas vezes nós não buscamos essa fundamentação bíblica e corremos o risco de ser enganados. De certa forma, nesse texto é interessante porque a Bíblia fala a respeito do sentido do olfato. E ela fala que nós reconheceríamos essas pessoas, esses falsificadores da palavra, ou se alguém é falsificador da palavra, ou alguém é realmente cristão, através do cheiro. A palavra fala nesse texto que nós somos o bom perfume de Cristo e que nós temos cheiro de vida, ao contrário dos falsificadores da palavra, que têm cheiro de morte, que cheiram a morte. E eu te motivo hoje a colocar diante de Deus isso e pedir que o nosso Deus, o nosso bom Deus, através do seu Espírito Santo, lhe permita ativar este sentido espiritual, este olfato espiritual, para que você não seja mais enganado, para que nós não venhamos a ser enganados nestes últimos tempos. Esteja atento a isso, vigie, ore, orar e vigiar, a palavra fala. E peça ao Espírito Santo que lhe abra esse sentido espiritual, para que você possa perceber, para que você possa sentir o cheiro de morte naqueles que são falsificadores da palavra. Em nome do Senhor Jesus.